Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você, estudante de direito, você que somente se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa república, o poder judiciário. Sejam todos bem-vindos ao podcast do projeto Ampla Defesa. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos também no Instagram com recortes dos episódios. Hoje, o tema que a gente vai tratar é direito médico, exatamente, um ramo do direito que cresce mais a cada dia, um ramo do direito extremamente necessário. E para isso eu recebo a doutora Érica Lira. Oi, doutora Érica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Ótimo para nós. Uma satisfação enorme recebê-la. A doutora Érica Lira é advogada, pós-graduada em Direito Médico e Odontológico, Direito Público, Auditoria de Contas Médicas e Hospitalares e tem também MBA em Gestão Hospitalar. Ela é superintendente jurídica da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM, com atuação forense em primeira e segunda instâncias e instâncias superiores também, o STJ e o STF. Atua nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e também aqui no Distrito Federal. Doutora Érica Lira também compõe a Comissão de Direito Médico da OABDF. Mais uma vez, seja bem-vinda. Eu queria começar, doutora Érica, parece uma pergunta muito simples, mas muitos dos que nos assistem são leigos, são pessoas que, assim como eu, não têm formação jurídica. Do que trata, e até mesmo dentre os advogados muita gente não saberia explicar. Mas para a gente começar esse papo, do que trata exatamente o direito médico, doutora Érica? O direito médico, ele é um ramo do direito que ele trata da atuação do profissional da saúde, né? Então é aquele questionamento do atendimento médico em si, da relação médico-paciente, do atendimento do profissional do dia a dia. Então é esse ramo mais específico, não chega a ser o direito da saúde, que é uma área mais ampla, que abarca até plano de saúde, mas ele vem para verificar justamente essa questão do profissional, do atendimento em si, nessa relação médico-paciente principalmente. Perfeito. Acho que então a gente, se pudesse destacar assim, o cerne da atuação, seria a relação médico-paciente. Isso, o ato médico e a relação médico-paciente é o principal. Legal. Eu vi aqui, doutora, que você é superintendente jurídica da ANADEM. E acho que muita gente vai se perguntar. Para mim também, eu não conhecia a associação, apesar de já ser bem longeva, ter atuação consolidada. Como que é a atuação da ANADEM? Fala um pouco para a gente. A ANADEM tem uma atuação de mais de 25 anos em defesas de profissionais da saúde. Nossos maiores clientes são os médicos, né? A gente também defende outros profissionais, mas o nosso ramo principal é o médico. E a gente sempre atua na defesa. Então, a gente está ali para abarcar o preventivo do médico, na relação médico-paciente, em consultório, termo de consentimento, atendimento, tudo que ele precisar com relação a esse atendimento com o paciente, a gente faz a defesa. A gente tem até uma equipe de gerenciamento de crise com relação à publicidade, né, que o paciente faz publicação contra médico e outras áreas também, sempre na defesa do profissional, da sua carreira, né? Da sua atividade profissional. Legal. E um assunto que tem ocupado muito noticiário, um assunto que tem vindo à tona com determinada frequência, com determinada regularidade, por assim dizer, é o da judicialização da medicina, né? Até fora do ar a gente conversava ali sobre o tema, previamente, quando eu fiz o convite para que viesse ao podcast. E aí, a judicialização da medicina puxa vários outros temas correlatos, como, por exemplo, a questão do consentimento de procedimentos, né? Você pode falar um pouco sobre isso, assim, essa primeira questão da judicialização da medicina e entrando nessa questão do consentimento de procedimentos? A judicialização da medicina, ela é uma vertente, assim, em crescimento nacional. O STJ fez uma pesquisa e ele colocou que se você for juntar processo civil, criminal e administrativo contra profissional da saúde, contra médicos, tem mais processos do que profissional. Então, é um crescimento enorme, né, que está abarcando. E aí, por que acontece isso? A dificuldade hoje em dia, o paciente tem uma dificuldade em entender o que é uma intercorrência.
que não é um erro médico, são coisas diferentes. Então, com esse questionamento, aquele paciente que ele questiona mais, que ele pesquisa mais, que ele não concorda com a atuação do médico, ou com o diagnóstico, ou com o tratamento em si, então ele tende a questionar mais e ele leva aquilo ali para o judiciário, para a justiça decidir se ele está certo ou está errado. E com essa judicialização, o que a gente fala para os profissionais da saúde? É o preventivo. Para você se proteger de um processo judicial, você tem que ter um preventivo consolidado, né? Então, esse preventivo é você explicar para o seu paciente o que ele vai fazer, o tratamento que ele vai fazer, os riscos que ele vai estar correndo com aquele tratamento, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, que existem coisas imprevisíveis e até procedimentos simples, tem intercorrências. A gente tem processo no escritório de dentista que foi fazer implante e o paciente faleceu. Então, é uma coisa que você não imagina, mas pode acontecer. Então, esse termo de consentimento é para você mostrar, comprovar que o paciente, antes do procedimento, antes de anuir com aquilo que vai ser feito, ele teve ciência do que ele vai fazer e dos riscos pelo que ele vai fazer. Então, essa questão do termo de consentimento, principalmente, e essa questão de preventivo, de contrato, né? A gente fala até que o médico, hoje em dia, ele assina muito mais documento do que prontuário, mas ele precisa, porque ele precisa ter a comprovação do que foi combinado, qual procedimento, quais os procedimentos que vão ser realizados, como vão ser realizados, os riscos que tem. Então, são todos esses detalhes de prevenção que vai te ajudar futuramente se tiver um processo judicial ou até mesmo para que vete um processo judicial. Interessante, você falou, na sua fala você destacou muitas vezes, até mesmo a questão, quando a gente entrou no consentimento, né, diante dos procedimentos, a gente está num mundo, principalmente esse mundo de redes sociais, onde a imagem é tudo, onde as pessoas prezam demais por uma imagem perfeita e a gente tem visto um boom de procedimentos estéticos, né? Muitas vezes por meio de... Eu não vou me entrar aqui no termo técnico, mas por procedimentos e cirurgias, né? E eu penso que existem... A gente falou também obrigações do cirurgião nisso tudo, né? Como que o direito médico trata isso hoje? Essa questão das obrigações do cirurgião, nesse mundo que preza tanto pela perfeição estética? A gente tem dois entendimentos. A gente tem um entendimento do judiciário, que ele tem uma vertente que procedimento estético, eminentemente estético, ele tem uma obrigação de resultado. Então, o profissional, ele tem que te trazer um resultado daquilo que ele está fazendo, uma melhora estética. E aí, muita gente confunde o que é uma melhora estética com uma satisfação do paciente. Aquilo que o paciente deseja, não necessariamente é o que o médico vai conseguir. Mas, se ele tiver uma melhor estética do que ele já tinha, aquilo ali ele está conseguindo a obrigação dele de resultado. Aí tem o CRM, que é o conselho, né? O Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Ele fala que a obrigação do cirurgião plástico é uma obrigação de médico, de meio. Então, ele tem que fazer tudo aquilo ali que está disponível ao seu alcance para conseguir um resultado satisfatório. Quando a gente fala essas questões de direito médico, principalmente, né, que você precisa saber o que você está fazendo, é justamente que tanto para você fazer a defesa do médico, quanto para você processar o médico. Porque você precisa justamente levar para o seu cliente o que ele tem de probabilidade de ganho ou não. Eu já vi várias publicações de seu procedimento estético não está bom, você pode processar o seu médico. Então, quais são os parâmetros a usar? Porque isso não é muito subjetivo? Por exemplo, extremamente subjetivo. Não é? Então, extremamente. Eu acho que é um componente que deixa a atuação do advogado no direito médico ainda mais difícil, né? Com certeza. E aí, para esse caso, justamente do direito médico, a gente tem perícia dentro do processo. É raro um processo de direito médico que não tenha uma perícia judicial, que é justamente isso. Você não consegue ver por foto, apenas por foto. Você tem que ter uma avaliação física, você tem que ver o antes, você tem que ver se o procedimento foi realmente estético ou foi reparatório. Então, tem toda uma gama de probabilidades e possibilidades que precisam ser analisadas antes de você entrar com um processo judicial contra um profissional.
assim, conversando, a gente confirma, né? A gente ratifica que é um ramo jurídico em crescimento, acho que em amplo crescimento, né? É um ramo jurídico que vem galgando cada vez mais espaço, assim. Com uma atuação consolidada que você tem na área, apesar da pouca idade, o que você diria para um estudante de direito, né, alguém que está hoje na faculdade, prestes ali já a se formar, ainda pensando em que área vai atuar, mas qual o recado a doutora Érica daria para esse estudante que, assim, vamos supor, está quase se definindo, quase se decidindo em ir ou não para a área do direito médico? Estude. Estuda muito. Mas assim, a gente fala muito sobre isso, a gente conversa, eu trabalho com outros advogados também de todos os estados, especialistas em direito médico, e a gente fala muito sobre isso. O direito médico, você não pode saber só o jurídico. Você precisa saber de termo técnico. Você precisa saber... De termos técnicos da medicina. Da medicina. Você precisa saber de uma intercorrência. Você precisa saber o que é uma cicatriz inestética, uma largada. O que é... Cada procedimento. Não que você vai precisar ser um médico. A gente brinca que para fazer direito médico, a gente tem um CRM prévio. Mas isso é necessário, você estudar aquilo ali. Eu fiz pós-graduação em MBA em gestão hospitalar justamente para entender como é que um hospital funciona. Quando eu vi seu currículo, eu sempre gosto de ver as entrelinhas, mas é engraçado que eu imagino que, assim, nesse MBA de gestão hospitalar, só devia ter você da área jurídica lá, né? O resto era enfermeiro ou médico. Pô, o que essa mulher tá fazendo aqui? Que é da área da saúde, mas é justamente isso. Para você entender como você tem que proceder, você precisa saber como funciona desde o início. Então, como entra um paciente no hospital, como é um cirurgião auxiliar, a diferença de um cirurgião auxiliar para um principal, né? Qual é a atuação deles, o que uma instrumentadora faz dentro de um centro cirúrgico. Então, são detalhes técnicos que você precisa saber. Eu vejo muito isso. Tem muito processo de... eles falam erro médico, mas o CFM já pediu várias vezes, inclusive mudou a nomenclatura no TJ, que não é erro médico, a gente fala sobre responsabilidade civil médica. E aí, essa responsabilidade civil, até quando a gente vai verificar, quando a gente vai estudar sobre, quando vai ver o que acontece, como é um procedimento, ele é muito mais específico do que só, fez isso, tinha indicação disso, errou. Não é assim. Teve indicação, eu já tive processo judicial que paciente no meio do procedimento cirúrgico teve uma instabilidade, teve que parar a cirurgia. Então, o médico tinha duas escolhas. Ou ele continuava e ela tinha a possibilidade de morrer, ou ele não terminava e depois ele ia reoperar. E a paciente processou o médico por conta disso. Então, assim, você vê que é muita coisa, muito detalhe que você só consegue se você entender um pouco de medicina. A técnica, quem vai te passar é o seu cliente. Ele vai te falar o que ele fez de técnica, como ele fez, como é que é feito. Agora, o máximo, né? Como funciona dentro de um hospital, dentro de um centro cirúrgico, ou o que uma enfermeira faz, aquilo ali você precisa saber, para você pegar e até entender um prontuário para você conseguir fazer uma defesa. Meio que se inserir naquele contexto, se inserir naquele contexto para ter mais autoridade, digamos assim, né? Isso. E conseguir tratar os temas de modo mais amplo. A gente vê pelo dia a dia que tem muito advogado que processa médico que se ele soubesse detalhe de um prontuário, possivelmente ele poderia ganhar. E ele não sabe, aquilo ali passa batido e a gente, claro, leva vantagem com relação a isso, mas é essencial você estudar a resolução do CFM. Tem, vastas pareceres que eles mandam, tem resolução, tem portaria, tudo interna do CRM. E na hora de você precisar fazer defesa, você precisa desse documento, você precisa dessas resoluções para te embasar no que o seu cliente fez. E isso aí você vai tanto contra a favor, né? Você pode pensar tanto você defendendo um paciente, quanto você acusando um médico. São os dois lados da moeda, né? Sim. Na atuação do ramo jurídico. Aí é meio que impossível que a gente não chegue no caso concreto. Obviamente, existe a questão ética, existe a questão da disciplina e do caráter moral e ético da profissão, mas eu queria que, assim, sem expor ninguém, sem quebrar, obviamente, o sigilo profissional ético que envolve tanto o direito como a medicina, e aí,
por consequência, o direito médico. Existe algum caso, ou mais de um, fica à vontade para relatar, de um profissional defendido por você, ou de um cliente que tenha sido assim, mais emblemático, que tenha até mexido com a Érica mãe, esposa, né, para além de advogada? Ah, tem vários, Daniel. É assim, é uma área que você vê que às vezes você assusta. Eu tenho 2 filhos, né? O mais velho, uma vez passou por um procedimento cirúrgico. Ele foi tirar a amígdala e eu lembro que eu entrei, a gente entra com eles no centro cirúrgico, eu entrei com eles e falei assim, gente, vamos conferir o que vocês vão fazer? Aí você olha ali na plaquinha só pra conferir se tá fazendo o procedimento certo, porque já tem processo de procedimento errado, de operar órgão errado, perna errada. Esquecer compressa dentro, tem muito. Bisturi também. Né? Assim, eu já tive um processo que pra mim ele foi bem complicado, assim, que o médico tirou um útero da paciente sem querer. Meu Jesus. Ela queria engravidar, e aí eu acho que naquela coisa do profissional tá sobrecarregado, ele fez o procedimento errado, e aí tirou o útero, então foi uma coisa muito pesada. Você atua na defesa do profissional? Do profissional, eu sempre atuo na defesa do profissional. Ah, é verdade, você falou. Uma que teve recente, que pra mim também foi muito pesada, assim, foi uma paciente que estava grávida, teve o parto, né? Parto prematuro, prematuro extremo, 28 semanas. E aí, na progressão do parto normal, teve uma parada na progressão. O bebê ficou com a cabeça já tinha saído e ele ficou preso no canal vaginal. E aí, a médica tentou de tudo pra tirar, ele acabou falecendo ali e no final das contas ela teve que decapitar o bebê. Meu Deus. Então, assim, tem muita coisa pesada. Tem muita coisa pesada. E tem a coisa pesada que é uma intercorrência, que realmente você vê que o profissional fez tudo o que estava no alcance dele e ele não conseguia realmente ter aquilo ali, porque, querendo ou não, tem uma hora que eles passam, né, da alçada deles. E tem também o profissional que faz coisa errada. A gente não pode falar aqui que são todas as vezes, são 100%. Em todas as profissões, né? Isso é da natureza do ser humano. Em todas as profissões vai ter quem se vale do jeitinho, ou até de coisas antiéticas, imorais, enfim. Mas só pelo pouco que você falou, a gente já dá uma embrulhada no estômago. Eu imagino o dilema ético e moral de uma profissional. Você falou que, acho que você usou o termo, você foi muito feliz na escolha do termo. Ela teve que escolher é até forte a palavra, mas por decapitar o bebê, né? Sim, e é justamente, você vê o relato, você vê o prontuário, ela fala que ela tem todas as alternativas que tinha, mas que realmente chega uma hora que não tem outra saída. Então, você vê que é uma coisa que é difícil para o profissional. Tanto é que na ANADEM a gente tem um psicólogo para os médicos, que é caso normalmente de óbito, que é o que mais abala, né, o emocional deles. Então, a gente tem um psicólogo que, nesses casos, quando eles entram em contato com a gente, o psicólogo faz o atendimento online para dar esse suporte, porque as pessoas acham que não, o médico tá acostumado com aquilo ali todo dia, ele nem se importa. Não, eu já vi médico parar de exercer a medicina por conta de processo judicial, porque aquilo ali realmente afeta a vida deles, né? É a vida deles aquilo ali. Então, a gente tem vários casos. A gente tem dos comuns, que é intercorrência de cirurgia plástica, que dá uma deiscência, seroma, alguma coisa do tipo, mas tem aqueles gigantescos, assim, que mexe com todo mundo. Que muitas vezes acabam com a carreira, mas também com a vida da pessoa, porque dali em diante, cara, muitas vezes é uma marca indelével e não há o que se fazer. Com certeza. Né? Vamos falar um pouquinho de legislação e normatização. Você falou muito dos normativos do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, que é a autarquia que, por assim dizer, regula a profissão médica no país. Como que você, doutora Érica, nessa atuação já de muito tempo frente ao direito médico, avalia o momento e o desenvolvimento da legislação médica no Brasil? Se quiser falar também das resoluções, portarias, enfim, do Conselho Federal de Medicina, fica à vontade. O que acontece? Os conselhos, principalmente o Conselho Federal de Medicina, ele é muito atuante. Eu acho um conselho extremamente, assim, rígido com a profissão, com os profissionais. Eles cobram muito dos médicos, muito. Mas dão suporte também para todos eles. E é uma atuação muito bem feita. Eu
Entendo assim. Eu atuo muito em Brasília, né? No CRM de Brasília e no CFM também, quando é julgamento. Então, a gente percebe que eles são bem rigorosos com a aplicação da medicina e eles exigem muito do médico. Eu até falo que tem muito advogado que fala assim, não adianta processar no CRM não, porque CRM é muito corporativista. Eles defendem os médicos. São classistas, né? Eles são isso, não são. Eles são extremamente exigentes. O CFM, então, eles exigem uma técnica, um atendimento humano, um tratamento especial com o paciente. Então, você percebe que a classe em si, ela tá ali querendo que melhore. Você vê isso o tempo inteiro. É uma coisa que quem não trabalha, eu acho que nem imagina que seja dessa forma. Mas eles têm muitas normativas, estão sempre atualizando. Algumas vezes eu acho que dão umas falhas, assim, principalmente nessa última publicação sobre publicidade médica, deixou o médico, eu acho que um pouquinho vulnerável, principalmente a processo judicial, mas eles têm essa atuação muito enfática, muito defensiva e principalmente pensando no paciente. Então, eu acho que é uma classe que precisa de suporte, né? Precisa de um atendimento diferenciado. E a legislação também está tentando alcançar. Você acha que está caminhando num nível que atende, por exemplo, aos anseios do que precisa quem procura a justiça no ramo médico? Tá. Assim, com relação ao médico, se você for pensar, muitas das vezes você vê que o judiciário é um pouco injusto com relação ao médico. Isso se você for pensar numa relação de consumo, que é o que o judiciário vê, ele é a parte mais forte, né? Então, ele normalmente, algumas vezes, ele é prejudicado por ser médico em si, por ter uma capacidade técnica melhor, né? E financeira também, venhamos. Mas com relação ao geral, assim, se você for ver um apanhado geral, tá indo para um caminho certo de verificar dentro de um processo de forma técnica o que aconteceu, deixar um pouquinho, a gente tem muito processo que é bebê, que tem paralisia, alguma coisa do tipo. Quando você vê aquilo ali mexe com você. Então, você imagina um juiz lendo, um desembargador lendo, mexe com qualquer pessoa. Só que eles estão indo para um caminho que é o correto, que é a verificação técnica do que aconteceu, que se estava errado, se estava certo, até para proteger tanto o paciente quanto o profissional. Nesse sentido, doutora Érica, é uma pergunta que nem estava na pauta assim, mas me veio à mente aqui agora. A gente tem um termo que, infelizmente, ele tá na moda, ele tem vindo muito à tona, assim, que é o da violência obstétrica. É comum chegar, seja no escritório, enfim, é comum lidar com esse tema, com casos dessa natureza? Tem. Daniel, eu vou te ser bem sincera, violência obstétrica pra mim tem o 8 e o 80. Eu vejo muito pelo lado da paciente, eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Então, assim, eu vejo muito com relação a isso, mas também vejo pelo lado do profissional. Por quê? Tem muita mãe que fantasia o parto, né? Que aquilo ali é o sonho da vida dela, de toda mulher não, mas a maioria tem aquilo ali como uma fantasia que vai ser lindo, que pode acontecer ou que não pode acontecer. E na hora que acontece, às vezes não é o que é o programado. E quando não é o programado, a culpa é do médico. E nem sempre a culpa é do médico. A maioria das vezes, e aí eu te falo pela minha experiência, pelos processos que eu tenho com relação à violência obstétrica, é ao contrário. É a paciente tentando forçar um parto normal, alguma coisa do tipo, sendo que o médico contraindica e depois dá problema. Tem um processo que pra mim é emblemático, assim. Ela tinha... eu lembro que ela passou por 9 profissionais. Todos falaram, não te indico parto normal. Ela tinha 9 opiniões técnicas, contrárias. 9 pareceres contrários ao que ela queria pra ela. Ao que ela queria pra ela, que era o sonho da vida dela. Teve o 10º. O 10º falou, não, tem como fazer. Né? Ela só ouviu o 10º. Ela só ouviu o 10º. Porque ela queria ouvir o 10º, ela queria aquela opinião contrária.
E aí teve intercorrência no parto, o bebê dela teve paralisia cerebral, hoje em dia ela tá processando os médicos que fizeram um parto. Então você vê que é uma coisa, eu acho que assim, eu acho que você tem que idealizar, é uma coisa que é o seu sonho, então você tem que colocar pra frente. Mas você tem que entender também que aquilo ali pode modificar, né? E aí é o que a gente volta. Existem profissionais ruins? Existem. A gente não vai falar aqui que todos os médicos são perfeitos, maravilhosos, são atenciosos. Não são. Mas a maioria são. A maioria tá ali para te atender, para te dar suporte, para te explicar o que acontece, para te dar opção. Ele vai te dar, né? Porque tem muito... Hoje em dia a gente fala muito em autonomia do parto. Então você tem a autonomia do paciente em si, né? Você tem a opção de decidir se você quer aquilo ou não. Só que ao mesmo tempo que você tem a opção, você tem que pensar que a sua opção acarreta risco, né? E o que a gente mais vê, seja de violência obstétrica ou em qualquer outro ramo, é você ter a opção, você aceitar a opção e os riscos, e na hora que o problema vem, você exime sua culpa. E aí a culpa é do profissional. E aí acaba que não fica uma balança justa, né? Sim. Porque é até feio falar isso, mas no senso comum é isso. É natural que se jogue a culpa no médico. É. E é contra isso que eu acho que o direito médico tenta também lutar, né? É o que essa a gente quebra faz, do estigma. Isso, essa quebra do estigma do médico ser o rancoroso, o que quer prevalecer a vontade dele sempre, que ele quer fazer aquele atendimento dele do jeito que ele quer. Não é assim, né? Eu trabalho 24 horas com o médico. Então, assim, eu vejo que eles estão ali realmente para atender, para te acolher, né? E realmente tem algumas pacientes que elas querem um desejo delas. Só que, infelizmente, é o que a gente fala, a medicina não é uma ciência exata. Então, às vezes, tem a intercorrência. Foi culpa dele? Não foi. Aqui em Brasília, até hoje, eu acho, se eu me lembro bem, eu tive uma condenação de violência obstétrica apenas. Uma, em vários processos. Vários processos, assim, a gente tem uma gama muito grande de processos. Então, eu tive condenação, apenas. O restante, todos os médicos foram absolvidos. Porque a gente conseguiu comprovar que o que ele fez era... A gente fala que é o binômio materno-fetal, que é o que você está tentando salvar, a mamãe e o bebê. Então, que aquele binômio materno-fetal foi necessário o procedimento que ele fez para que tenha uma vida. Então, é bem complicado, assim, a atuação, 2 profissionais, 2 médicos, assim, que a gente fala que tem um alvo nas costas, é cirurgião plástico e obstetra. Você, eu queria que você, se é possível separar mais a mãe Érica e a advogada Érica, se você tem visões nesses 2 personagens da sua vida, a mãe e a advogada, se você tem opinião formada, assim, por exemplo, sobre aquela questão dos fetos anencéfalos, você tem visão formada sobre isso? Porque é uma decisão do STF também sobre o caso, e aí pode falar pessoalmente e também profissionalmente, ou não ter uma opinião sobre isso. Quando a gente começa muito a trabalhar na área, a gente vai vendo mesmo mais para a questão técnica. Vai adquirindo casca, né? Vai um pouquinho. Não adianta a gente falar que não, a gente fala que perde um pouquinho o coração, não é muito não, mas a gente perde porque ainda tem coisa que ainda mexe com a gente. Mas, assim, eu tenho muita coisa que eu utilizo para instruir o meu médico, para explicar para ele o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tendo em vista a minha visão de mãe. Claro, quando o atendimento é com bebê, com mãe, com criança, né? Intercorrência, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu consigo misturar e ao mesmo tempo separar e ajuda isso, porque você tem uma sensibilidade que algumas outras pessoas não vão ter, né? E você consegue ver outro ponto de vista. Eu lembro que teve um médico que me ligou uma vez que ele teve um problema com uma mãe. Eu sei que a primeira coisa que ele virou pra mim, ele falou assim, Érica, eu vou devolver o dinheiro e tal. Eu falei, doutor, o senhor não vai falar em dinheiro. A última coisa que uma mãe quer saber é dinheiro. Ele quer saber do seu filho. Você vai virar pra ela, você vai dar todo o suporte. E ele tava desesperado com a situação. Aí eu falei pra ele, você vai dar todo o suporte, você vai conversar, você não vai tocar em dinheiro. No dia que ela quiser o dinheiro de volta, ela vai te ligar e falar assim, eu quero o dinheiro de volta. Então, isso ajuda um pouco até na parte de você ser mais humana, né? A mãe, ela tem
pontinho a mais. Mas ajuda com certeza e você cria uma casca também. Não adianta falar, você vê tanta técnica, você vê tanto atendimento, você vê tanta intercorrência que aquilo ali começa a ser a sua rotina, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você toma aquilo ali pra sua vida. Igual eu falei com você no começo. Quando meu filho foi fazer procedimento, a primeira coisa que eu fiz foi verificar. A médica ria no centro cirúrgico, ela falou assim, Érica, é sério? Eu falei, vamos conferir direitinho o que vai ser feito. Então, você vai pegando aquela sensibilidade e aquela sagacidade também do que vai acontecendo. Claro. Uma outra questão que sempre, em alguma medida, está presente no noticiário, quando se fala de direito médico, enfim, da judicialização da medicina, como a gente tratou aqui, é uma questão que envolve, em seu núcleo central, religião e os aspectos técnicos da medicina, e aí abre-se um debate muito maior, que é salvar uma vida ou não, em detrimento de preceitos e posicionamentos religiosos, que é a questão especificamente no público das testemunhas de Jeová, para transfusão de sangue. Você já lidou com algum caso dessa natureza? Alguma coisa desse tipo? Eu já lidei com... Porque é bem sensível, né? Bem sensível, assim. Eu já lidei com uns 3 casos. Eu lembro que na época o STJ tem uns entendimentos favoráveis, tem uns entendimentos contrários. Eu lembro que na época tem a questão da liberdade religiosa, da autonomia, né? Isso. Só que assim, a gente sempre, quando vai falar com o médico sobre esse tipo de questão, a gente sempre fala o seguinte, doutor, se o paciente está internado, em estado grave, e ele precisa, o senhor tem que fazer. Que aí a gente vai ver, o seu dano vai ser menor. É melhor eu ter um processo falando... salva uma vida do que um homicídio. Perfeito. Entendeu? Porque tem caminhado para isso, assim, como... porque ele é um homicídio por omissão, por assim dizer, né? Isso. Tipo... Então, a gente sempre vê essa parte. Qual é o tipo de relação? É igual o paciente quando quer sair do hospital. Ele pede, chama alta pedido, né? Ele assina ali, fala que que assume os riscos e tal, e o médico dá o tal da alta pedido. O que eu falo pro meu médico? Doutor, é grave? Ele vai ter risco mesmo? Quando ele sair, se o senhor der alta pedido, ele sair dali, ele pode morrer? Pode. Não dá alta pedido. O paciente quer sair? Evasão. Ele sai do hospital e vai embora. Aí no caso de evasão, porque eu sou completamente leigo, mas é um assunto que desperta interesse, não tem como. Vamos supor que o cara na evasão, assim, o paciente assume completamente o risco. Completamente. Óbvio, se estiver dentro das faculdades mentais. Ele decidiu sair dali. Uhum. Agora, você imagina um paciente grave que pede a alta pedido. Fala, doutor, me dá a alta pedido, eu vou anuir com os riscos e tal. Passou daquilo ali, ele tem um problema, ele, não sei, morre. A família pega e vai falar assim, o médico deu alta pedido. Mas ele não tinha condições de anuir, ele estava sem as capacidades mentais dele. Então, o médico vai ter um problema tão grande que não vale. Então, por isso que, assim, a gente sempre fala, principalmente com o médico, atendimento médico, paciente, você tem que ter muita sabedoria. Você não pode... é a autonomia do paciente. A autonomia do paciente, ela tem uma limitação. E aí, qual era essa limitação? Se o paciente está ali com você, sem capacidade nenhuma de decidir, e você tem que tomar a frente. Se o paciente tem capacidade de decidir, ok, ele tem o direito dele, ele tem a autonomia dele, ele pode fazer, ele pode decidir, ele não quer um tratamento, ele pode seguir por não querer o tratamento, não tem opção nenhuma. Agora, se eu tenho um paciente grave, se ele sair dali, ele pode morrer, ou se ele sair dali, ele vai ter um dano muito maior, você não vai assumir esse risco. Entendeu? Então, assim, é o tipo de profissão que é extremamente arriscado. Extremamente arriscado. Você lida com aquilo ali todo dia. No escritório, a gente tem um plantão jurídico, 24 horas. O plantão é pro médico que ele precisar. De madrugada, ele liga pro advogado. Por quê? Porque eu já tive médico que me ligou de madrugada pra saber como é que fazia a certidão de óbito. Érica, eu tô aqui, o paciente morreu, o que eu faço? A gente vai e explica, doutor, esse procedimento, você tem que fazer isso. Foi você que acompanhou o óbito, o paciente foi, então você vai fazer isso. Eu já tive um que, como a gente atua em nacional, o paciente foi transferido para o hospital, chegou lá em óbito e tinha um médico na ambulância.
Érica, mas chegaram aqui e falaram que eu tenho que fazer. Eu falei, não é assim. O senhor pega quem fez, quem acompanhou, que vai atestar, e é diferente. Então, assim, eles precisam saber, eles precisam entender como é que funciona, né? E o paciente também. Porque eu tenho paciente que vai ali, ele não sabe qual é o direito dele, ele não sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como pode, porque pode. Ele também precisa saber. Então, o direito médico, ele é interessante por conta disso. Ele te dá tanto o seu suporte pro paciente, quanto pro médico. É uma questão que eu ia chegar, porque imagino que N pessoas processam médicos, né? N pacientes chegam ao estágio de processar o médico. Mas existem muitos médicos que processam pacientes? Não, eles não têm esse costume de processar. O que a gente faz normalmente, né? É quando o paciente excede no seu direito, né? Então, aí a gente tenta, né? A gente processa, leva para o judiciário ou faz notificação extrajudicial, faz todo esse atendimento para que o paciente pare com aquele excesso, né? Então, o que a gente tem que pensar? Você tem uma discussão, aconteceu intercorrência, teve um problema, você acha que seu médico fez alguma coisa errada. Ao invés de você levar aquilo ali para alguém específico, alguém especializado para analisar, você resolve jogar aquilo ali na internet. Chamar o médico de tudo quanto é nome. Falar que ele é um bandido, que ele é isso, que ele é aquilo. Aquilo ali acaba com a vida do médico. Porque quem olha a internet não vai verificar o que o médico já fez, quantos pacientes ele já salvou, qual foi o atendimento. Então, eles excedem no direito. Aquele recorte ali, ele e dali vai tirar as conclusões. E daquilo ali vai tirar as conclusões. Entendeu? Então, assim, o processar o paciente normalmente é no excesso do seu direito de se expressar, né? Então, normalmente acontece isso. Mas processar, a não ser que seja alguma mentira muito grande no processo, aí a gente pede litigância de má-fé no processo, mas o profissional processar o paciente não é costume. Eu acho que aquilo ali deve dar tanto desgaste pra ele que nem ele quer. Que nem ele quer ir atrás, né? Eu acho que ele mesmo decide que é melhor não mexer. Doutora Érica, para a gente caminhar para o final mais aqui, também outra ideia que me surgiu enquanto a gente batia um papo, você lida com o direito médico, e aí, falando aqui, materializado em você enquanto profissional aqui, você lida com duas áreas que são extremamente sensíveis, assim, acho que tanto que nos contos que a gente tem acesso ao sonho do pai que o filho seja doutor, médico ou advogado. E é engraçado que você tem uma ligação umbilical aí com as duas, óbvio que muito mais pelo direito, mas uma ligação umbilical com as duas profissões, né? E a gente tem visto um avanço enorme e preocupante, em certa medida, da inteligência artificial em várias áreas, né? Isso já chegou na medicina de uma maneira mais tímida, até porque não tem, a minha área, por exemplo, comunicação social, já foi invadida por isso. Uhum. Hoje em dia, há quem pense que você não necessita de um assessor de imprensa ou de um comunicador, tendo o ChatGPT para redigir notas, textos, para fazer. E aí, se quisesse soltar mais do direito médico, não tem problema, mas falando do direito de uma maneira geral, como que você vê o avanço da inteligência artificial nisso tudo, que já tem robô despachando, né? Como que você vê isso, assim? Eu sou um pouquinho arcaica, né? Eu gosto dali do papel, de pegar, ler, estudar, ver. Então, assim, eu não gosto muito ainda, né? Não foi uma coisa que me encantou. Mas, igual eu tava falando com relação a você ver essa vivência do profissional, vai ter uma alteração, não adianta, né? Quanto mais a gente se segura, eu acho que a gente vai ficando defasado, né? Então, a gente precisa atualizar, a gente vê em processo de direito médico, um dia desse a gente estava fazendo uma pesquisa, que a gente vai conseguir levar o procedimento para o processo, um vídeo em 3D, para o juiz entender como é que foi feita a cirurgia. Então, assim, é um avanço muito grande. Na medicina, então, agora tem vários estudos com células-tronco, então, assim, vai crescer cada vez mais. Inteligência artificial em peticionamento, eles falam que é uma exponencial que não adianta, todo mundo faz. Eu não faço. Ainda não cheguei. Ainda
Porque como o direito médico é muito específico, a gente tem muito medo de ter alguma informação errada ou colocar um termo técnico errado, o Google entende de um jeito, vai de outro, então a gente ainda não trabalha nessa área. Mas nesse campo de você abranger para a tecnologia, tem algumas questões, igual essa do 3D, ou de você colocar um link, ou um vídeo, ou um QR Code numa petição, aquilo ali vai dando mais suporte para sua defesa, né? Principalmente do direito médico, que é uma coisa muito difícil de você explicar, e com certeza vai ajudar. Com certeza vai ajudar. Se usado da maneira certa, né? Isso. Eu também acho que é uma ferramenta para qualquer profissão extremamente válida, mas eu acho que se utilizado da maneira correta. A gente já se encaminha para o fim. Eu te pergunto se tem mais alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que eu, porventura, não tenha perguntado, algum tópico que você queira abordar e eu não perguntei. Não, assim, para os estudantes, principalmente, os advogados também, direito médico é extremamente, assim, encantador. É diferente, é uma área que não é monótona, cada dia é uma coisa diferente, então vale muito a pena você especializar, entrar na área mesmo, mas como eu falei, precisa estudar. Não adianta, você precisa entender, você precisa conversar com o seu profissional, com o seu médico que seja, né? Entender a área médica em si, ter aquele gostinho de pesquisa mesmo, né, do dia a dia. Aquilo ali é muito interessante e que seja qual área seja. Você tem que pensar que você vai lidar com um ginecologista de manhã, com um pediatra de tarde. Ainda tem isso, as sub-áreas da medicina, né? Sim, são todas as áreas. Todas as áreas. Realmente o direito médico é extremamente amplo. Ele é muito amplo, são todas as áreas, assim, que você vê um intensivista e você vê um pediatra, e aí tem um obstetra, então, assim, é extremamente amplo. Então, vale a pena, vale muito a pena. Só que o que a gente tem visto tem muito profissional caindo de paraquedas. Vai dar dinheiro, então é uma área que eu quero. Não precisa cair de paraquedas. Você pode estudar, você pode especializar, né? Faz uma pós-graduação. A ANADEM, a UCA, né? A ANADEM tem uma universidade corporativa que tem pós-graduação em Direito Médico. Então, aquilo ali te ajuda a você entender como funciona um processo judicial. Mas processo judicial é tudo igual. Não é. Quando é direito médico, quando você precisa fazer uma quisitação, quando você precisa levar um ponto para um perito que também é um médico, quando você precisa fazer uma impugnação autopericial, não é o dia a dia de um civilista que faz contrato, alguma coisa do tipo. É extremamente específico, mas vale muito a pena. É muito interessante a área. Muito bom. Doutora Érica, muito obrigado, valeu. Te falei que passava rápido. Antes de entrar no ar aqui, você tava com um friozinho na barriga, mas é um bate-papo mesmo, essa é a ideia. Essa é a ideia do podcast Ampla Defesa, a gente trazer temas jurídicos para pessoas leigas, começando por mim. E como eu costumo dizer, eu sempre saio dos nossos diálogos, das nossas conversas aqui um pouquinho menos burro, porque eu aprendo com quem está do outro lado. Então agradeço a você que ficou até aqui conosco. Nos siga no Instagram, @Projeto Ampla Defesa. Estamos também no Spotify, onde os episódios saem na íntegra, né? A nossa estação também se chama Projeto Ampla Defesa. E no YouTube, canal Projeto Ampla Defesa, onde os videocasts saem também na íntegra. Muito obrigado, use o espaço abaixo nos comentários, esteja você na plataforma que estiver, para sugerir temas, para sugerir convidados e também para dar um feedback sobre o que você tem pensado e compreendido dos nossos episódios. Doutora Érica, muito obrigado, espero que volte algum dia para a gente continuar essa conversa e a casa está aberta. Muito obrigada, Daniel, foi muito proveitoso, muito legal, assim, a gente trazer essa área que está em crescimento e eu tenho certeza que vai conquistar o mercado. É isso, muito obrigado, vejo vocês nas próximas, tchau, tchau.